Vamos ver neste vídeo que alguns, ao mencionar Judas Iscariotes, usam algo mencionado na Bíblia sobre ele, para defender a crença no tormento eterno, no relato de Mateus 26:24, em que Jesus disse que seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Muitos usam essa passagem para defender o inferno. Lemos o texto assim. É verdade, o Filho do Homem vai embora, assim como está escrito a respeito dele, mas é daquele que trai o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. Aqueles que acreditam na imortalidade da alma, usam esta frase para dizer que Judas Iscariotes precisaria sofrer uma punição maior do que simplesmente morrer, por causa do pecado grave que ele cometeu contra Jesus Cristo. Convidamos você a pegar sua Bíblia e acompanhar conosco essa explicação. Jesus não ensinava a imortalidade inerente da alma. Como se a pessoa já possuísse uma alma imortal dentro de seu corpo. A imortalidade da pessoa ou alma é um dom a ser alcançado, mas não faz parte de nossa natureza humana. Em sua carta aos Coríntios, Paulo deixa essa informação bem clara ao dizer que num momento, num piscar de olhos, durante a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos serão levantados incorruptíveis, e nós seremos mudados. Pois isto que é corruptível tem de revestir-se de incorrupção e isto que é mortal tem de revestir-se de imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir de incorrupção, isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi tragada para sempre. 1 Coríntios 15:53-54. Logo, imortalidade vem pela ressurreição para a vida espiritual e imortal nos céus, e não pela separação de algo já imortal que estava no corpo. Observe que se houvesse uma ideia de existência consciente inclusa na passagem em que Jesus descreve que teria sido melhor que Judas nem tivesse nascido, querendo com isso apontar que após a morte Judas sofreria pelo seu erro, então pelas mesmas regras exegéticas teríamos que entender que os que não nasceram, desfrutam de uma condição de existência consciente antes de nascer, pois se diz que e declarei felizes as pessoas que já tinham morrido, em vez das que ainda estão vivas. E melhor do que todas elas, é aquele que ainda não nasceu. Eclesiastes 4:2 e 3. Talvez isso levante dúvidas de como alguém pode estar melhor beneficiada, ou mais segura que outras, sendo que tal pessoa ainda não existe. Algo só pode ser usado como elemento comparativo se existir para servir de parâmetro. No entanto, aqui não podemos aceitar que alguém esteja de fato usufruindo de bens-aventuranças antes mesmo de nascer qual humano. A menos que se alegue a doutrina da preexistência, que advoga que todos nós já existíamos num plano espiritual antes de nascermos na Terra, mas isso é antibíblico. Portanto, segue-se por uma questão lógica que a expressão é uma figura de linguagem, e seu sentido deve ser compreendido dentro do contexto em que se encontra e submetido à verdade das Escrituras Sagradas, de que os mortos não estão conscientes de nada, e que no Seol ou Hades não há atividades mentais. Eclesiastes 9:10. Romanos 6:23 menciona que o salário pago pelo pecado é a morte. Então, para a pessoa pagar pelos pecados herdados, ela precisará morrer. Com isso, ela irá saldar tanto os pecados herdados como humano descendente de Adão, quanto os pecados que ela cometeu durante a vida. Romanos 5:12. Não há necessidade de uma cobrança além disso, pois essa era a punição de Adão após ter o seu pecado cometido, como podemos ver em Gênesis 3:19. No suor do seu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. A expressão seria melhor que não tivesse nascido não era algo novo, relatado em Mateus ou nos Evangelhos. No livro de Eclesiastes, escrito muitos séculos antes dos Evangelhos, encontramos 2 vezes essa mesma expressão. Como vimos no livro de Eclesiastes 4:1-3, relata que temos tanta aflição na vida que é melhor para quem nunca nasceu, do que ver tantas coisas ruins acontecendo. Já em Eclesiastes 6:3 e 4 menciona que é melhor nascer morto do que ter uma vida sem nenhum usufruto e ter um nome apagado na história. Isso descreve um natimorto que não teve tempo suficiente para formar um nome, uma reputação, e que, portanto, está melhor do que alguém que teve uma oportunidade de viver e a desperdiçou sendo tolo e insensato no uso que fez da vida. Isso se torna compreensível a partir do momento que entendemos que o natimorto não será usado como referencial positivo ou negativo, diferente do histórico eterno e imutável daquele que usa sua breve vida para uma existência sem sentido,
ou para praticar o maior pecado possível. Eclesiastes 7:1 descreve que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Este texto diz assim: um bom nome é melhor do que um bom óleo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Isso naturalmente significa que a pessoa ao nascer ainda não possui um histórico, um nome perante a sociedade, mas ao morrer, ele deixa um memorial, uma ficha de antecedentes perante a sociedade, uma reputação que seguirá para sempre seu nome. Neste sentido, Judas Iscariotes se torna um símbolo da pior espécie de humano pecador que o mundo poderia apresentar, um capaz de trair a pessoa mais inocente da humanidade por meras 30 moedas de prata, pessoa esta que estava ali para oferecer a Judas a maior posição possível ao lado de Deus que um ser humano poderia almejar. Como podemos ver, não se trata de natimorto ou daquele que ainda nem existiu estar inconscientes em um plano espiritual, e sim de que tais expressões apontam que a história destes não pode ser contada, já de Judas Iscariotes e do homem que vive uma vida vã, serão lembradas como exemplos supremos e eternos de uma vida desperdiçada tentando segurar o vento. O mesmo acontece quando nos lembramos de Judas Iscariotes. Ninguém tem boas lembranças deste nome, nem ao menos gostamos de ser chamado por este nome. Judas Iscariotes não cometeu um pecado momentâneo, um erro em um momento de fraqueza. Ele desenvolveu o pecado permitindo que isso crescesse em seu coração. Lucas 22:3, João 13:2. Judas era ganancioso, por isso gostava de estar com os discípulos de Jesus, para poder roubar da caixa de dinheiro que ele cuidava. João 12:4-6. Seria melhor que ele não tivesse nascido, não só porque ele não ganhou a vida eterna para si mesmo, mas porque ele abriu para ele um julgamento público que infringiu para ele vergonha, tanto que quando ele ainda é lembrado só nos vem à mente do exemplo mau e da desgraça que aconteceu com ele, indo se enforcar por causa do sentimento ruim que ficou pelo seu ato desleal. Mateus 27:5, Atos 1:18. Da mesma forma, quando Jesus afirma que teria sido melhor para Judas não ter existido do que ter traído o Filho de Deus, isso não significa que Judas Iscariotes ou a pessoa que na terra passou a se chamar Judas depois de nascer, estaria usufruindo de uma existência consciente em outra dimensão se não tivesse nascido. Simplesmente quer dizer que o melhor ou pior tem relação com a imagem, histórico ou reputação que ele produziu para si dentro da oportunidade em vida que lhe foi concedido. Não era incomum Jesus usar estes comparativos. Veja o que diz Marcos 9:42. Mas quem fizer tropeçar um destes pequenos que tem fé, seria melhor para ele que pusessem no seu pescoço uma pedra de moinho daquelas que o jumento faz girar, e que fosse lançado no mar. Outro detalhe é que Jesus chama Judas Iscariotes de o filho da destruição. João 17:12. Quando eu estava com eles, vigiava sobre eles por causa do teu nome, o nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles foi perdido, exceto o filho da destruição, para que se cumprisse a passagem das Escrituras. Isso mostra que ele deveria ser eliminado, a vida dele deveria acabar por completo, não dando a ele nenhuma chance de arrependimento. Realmente, Judas merece ser destruído para sempre. Todos nós queremos ter o nome escrito no livro da vida, mas Judas Iscariotes, além de ter o nome dele apagado para sempre, será lembrado como o nome de uma pessoa traidora, desleal, gananciosa e ladrão. Por isso, para Judas Iscariotes seria melhor que ele nunca tivesse nascido.